Aleluias. João 21. Olha que história maravilhosa que o Senhor trouxe para nós hoje. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Até aqui nós vemos uma história. Edson, obrigado, querido, pelo carinho. Até aqui nós vemos uma história de pescadores que estavam ao mar pescando. Essa era a profissão deles. Eles viviam da pesca e eles foram para o mar para pescar. Alê, seja bem-vindo. Eles foram para o mar para pescar. Só que chegou lá, eles não pegaram nada. A Bíblia diz, essa história diz, esse trecho da palavra do Senhor diz que eles a noite toda estiveram pescando e não pegaram nada. É como se nós saíssemos de casa, fôssemos para o nosso trabalho, ficássemos o dia inteiro trabalhando e não recebêssemos nada por isso. Porque os peixes eles levavam ao lugar adequado para eles poderem receber sobre aquilo. Então essa era a profissão deles, essa era a profissão que sustentava a casa deles. Então esses homens eles ficaram a noite toda nesse mar aqui, o mar de Tiberíades, né, que fala a palavra do Senhor. Eles ficaram a noite toda exercendo uma função e eles não pegaram nada. Eles saíram de lá do jeito que eles chegaram, sem nada, cansados, estressados, desacreditados. Porque quando você sai de casa para trabalhar, as pessoas da sua casa, elas esperam que você volte com um resultado, amados, independente do que você faz. Independente de qual é a sua função, você sai de casa para trabalhar e você volta com resultado. Você vai ter o salário no final do mês daquele dia que você trabalhou. E esses homens, eles foram para o mar e eles voltaram sem nada. Você imagina o estresse que eles estavam de ter jogado a rede várias e várias vezes ao mar. E eles voltarem sem nada. Quando eles atracaram o barco, não sei se é assim que fala, né? Quando eles chegaram na beira do mar para parar o barco, para desembarcar, eles olharam para onde eles estavam e eles viram que eles não tinham nada, porque eles não pegaram nada. Todas as vezes que foram jogadas as redes, elas voltaram vazias. Frustração, desânimo, desespero. Porque aquilo ali, gente, era o ofício deles. Eles não estavam ali brincando, porque muitos pescam por esporte, né? Vamos pescar por distração, esporte. Mas isso era a profissão deles. Então, amados, eles voltaram para a beira da praia sem nada. Sabe o que você é trabalhar o dia inteiro e depois no final do dia você saber que você não tem nada, que você não ganhou nada, que você não vai levar nada para sua casa? Seja bem-vinda, Rosália. Reporte. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. Ao amanhecer, estou continuando a leitura, amados. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixes para comer?" Olha Jesus, gente, olha Jesus. Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês
é que eles ficaram a noite toda tentando pescar, a noite toda jogando a rede aqui, jogando a rede ali, anda com o barco mais para frente, vem com o barco mais para trás e joga a rede, puxa a rede e nada. E aí Jesus, ao amanhecer, depois da noite inteira de trabalho, estava na praia. Jesus estava na praia. Só que os discípulos não o reconheceram. E eles foram até a beira da praia parar o barco. Chega na beira da praia, eles se deparam com Jesus. Obrigada, repórter. Deus abençoe. Newton. Glória a Deus, Deus é fiel. Gente, por que Jesus estava lá? Eu te pergunto. Por que Jesus estava lá? Porque logo ali Jesus, ele está onde nós precisamos dele, onde nós queremos ele, onde ele vê que há necessidade dele. Se você acha que não precisa de Jesus, se você não busca Jesus, ele não vai estar lá para fazer o seu milagre, para trazer o seu milagre, porque é necessário você precisar. É necessário você querer, é necessário você buscar, é necessário você ir atrás, amados. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos ser preguiçosos, não devemos ser preguiçosos nem mesmo para buscar Deus, amados. Deus em primeiro lugar. Deus nos surpreende exatamente. Depois de uma noite do cão que aqueles homens passaram dentro do mar, joga a rede, puxa a rede, nada vem. Gente, como essa palavra nos ensina. Sabe o que essa palavra quer dizer para nós nessa manhã, amados? Você pode trabalhar um dia inteiro. Você pode buscar a sua vida inteira por sucesso, por prosperidade. Você pode buscar paz a sua vida inteira. Você pode buscar, não sei o que você busca, não sei o que você procura. Não sei o que você está atrás, não sei de que você precisa. Eu não sei, eu não te conheço, amados. Mas Jesus te conhece. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe atrás de que você está. E, amados, aqui nós vamos entender que quando Jesus está na situação, as coisas são diferentes. As circunstâncias mudam quando Jesus está na situação. Quando Jesus está no barco, as coisas mudam, amados. Aleluias. Glórias a Jesus. Oh, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Deus. As coisas mudam, as situações mudam. Jesus transforma a situação. Aquilo que estava perdido, aquela noite toda tinha sido perdida, amados. Aquela noite toda de trabalho deles tinha sido perdida. Uma noite acordado, em claro, cansados, exaustos, tinha sido perdida. Só que Jesus chega na situação. Jesus chega no barco. Jesus entra no barco. Jesus entra na história. Jesus, ele se levanta para ir de encontro àqueles homens. Ele estava ali na praia, ele estava ali por causa disso. Ele estava ali porque ali havia uma situação que ele poderia mudar. E Jesus faz uma pergunta para eles engraçada, né? Jesus tinha bom humor, amados. Pela palavra do Senhor eu posso conjecturar isso, que Jesus tinha bom humor, porque ele vira para eles e fala: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Jesus já sabia, amados. Jesus conhece os nossos passos, Jesus sabe o que acontece conosco, Jesus conhece o nosso coração. Jesus era um homem tão amável, Jesus era um homem tão querido que ele não era pesado, amados. Ele era um homem leve, que carregava leveza nas suas palavras. Jesus não era ríspido, Jesus não era ignorante, Jesus não gritava para alcançar pessoas.
Por isso que eu falo para você, amados, não é necessário gritar, Deus está nos ouvindo. Jesus estava conectado com o Pai e ele não gritava. Ele não gritava, ele não esperneava, ele não fazia grandes alardes. Jesus, ele agia de uma forma simples. Jesus era básico. Jesus era simples, amados. Ele chegou na beira da praia e quando o barco parou, ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Ele já sabia, amados. Ele conhece a nossa trajetória. Ele sabe cada passo que nós estamos dando. Ele sabe cada passo do seu caminhar, amados. Jesus, ele já sabia que os homens não tinham pescado nada. Mas ele deu a oportunidade daqueles homens se lamentarem, colocarem para fora o que tinha acontecido. Ele deu a oportunidade para aqueles homens de falar o que tinha acontecido. Jesus, ele não somente falava, mas ele ouvia também. Obrigada, Charles. Sejam muito bem-vindos, que todos vocês estejam curtindo, amados. Me ajude a levar a live, me ajude a levar essa palavra para mais pessoas, amém? Vocês me ajudam aí nas curtidas? E os homens responderam a ele: não temos peixe, não pescamos nada. A nossa ida ao mar foi em vão. Era isso que estava na mente deles, amados. Era isso que eles estavam pensando. Eles deviam estar super cansados. Eles deviam estar super estressados. Então, Jesus disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Amados, eu venho... Essa passagem é linda. Eu venho chamar a sua atenção para algo. Se você já tivesse o dia inteiro trabalhado, se você já tivesse o dia inteiro ficado a noite toda no mar, dentro de um mar, pescando, jogando a rede, e nada tivesse vindo. Tá travando, amados? A live? Tá travando? Timão, Maranhão, um abraço. A live tá travando? Alguém pode falar comigo aí? Bom dia, Ronaldo, seja bem-vindo. Não? Ah, então tá bom. Tá ótimo, obrigada, Nelson, obrigada a todos que responderam. Amados, eu te pergunto, se você tivesse o dia inteiro feito algo na sua vida, você acordou de manhã e até o final da tarde você tivesse feito e a coisa não deu certo. E aí vem Jesus e fala com você: olha, faz mais uma vez. Você faria? Aqueles homens, eles podem ter pensado: poxa, não é possível. Nós ficamos aqui a noite inteira jogando a rede. Meu amado, nós ficamos aqui a noite inteira jogando a rede para lá e para cá e nós não pegamos nada. E você vem me pedir para jogar mais uma vez? Eles já tinham parado o barco, amados. Eles já tinham chegado à beira da praia. Talvez ali eles estivessem se preparando para limpar as redes, separar o material, para poder ir para casa descansar, comer alguma coisa, né? E o homem pede eles para jogar mais uma vez a rede. Jesus pede que eles joguem. Aqui na minha versão fala: então lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. Você imagina a surpresa deles. João capítulo 21, eu li aqui do 1 até o 6. Você imagina a surpresa desses homens quando eles jogam a rede e começa a pular peixe, e eles começam a puxar a rede e eles não dão conta de puxar com tanto peixe que vem na rede. E eu entendo, amados, essa parábola de várias formas. Uma delas é que quando Deus está na nossa vida,
naquilo que nós estamos fazendo, seja no trabalho, seja na família, seja no seu relacionamento conjugal, seja no lado financeiro, dentro da sua casa, naquilo que você precisa, quando você coloca Deus nas áreas da sua vida, existirá fartura para você. Existirá bênção para você. Aonde Jesus está, aonde Jesus coloca a mão, existe fartura. Aqueles homens não tinham nada e de repente eles não conseguiam puxar a rede de tanto peixe que veio somente com uma palavra de Jesus. E Jesus, ele faz assim hoje na nossa vida, meu amado. Quando nós chamamos Jesus para caminhar conosco, quando nós chamamos Jesus para estar conosco, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, que é o lugar dele. A palavra de Deus nos diz que é o lugar dele, o primeiro lugar na nossa vida. Então, quando nós fazemos isso, há vitórias, amado. As coisas acontecem, as portas se abrem, a enfermidade sai da sua vida, você é curado, você é liberto de vícios, de bebida, de droga, você é liberto, você é salvo. O seu caminho começa a prosperar porque Jesus está. Prosperidade não é riqueza, amados, que fique bem claro isso. Eu não sou rica, mas eu sou próspera. Não falta nada na minha casa. Não falta alegria, não falta fé, não falta amor, não falta alimento, não falta luz. Eu tenho teto sobre a minha cabeça, eu tenho um carrinho para me locomover, eu tenho alegria de viver. Então, em nome de Jesus, entenda que o cenário da sua vida sem Jesus é como esses homens a noite inteira pescando e nada acontece. Nada acontece. Seja bem-vindo, Larlim. Aleluia, Jesus. Glórias a teu nome, Pai. Glórias a ti. Quando nós estamos caminhando, amados, quando nossa vida caminha por um caminho onde Jesus não está, a paz, Miriam, Francisco, quando a sua vida está tomando um rumo que Jesus não está, amados, as coisas não acontecem. Pode acontecer uma coisa aqui e outra ali, mas você não tem uma profundidade no seu caminhar, você não tem uma constância. Jesus precisa estar no barco. Jesus precisa estar lá para que as coisas possam dar certo. Jesus precisa estar no barco para que as coisas possam acontecer, amados. E essa parábola fala sobre isso. Jesus explica bem claro. Jesus explica bem claro para nós que quando Ele está no barco, amados, as coisas acontecem. As coisas andam. As coisas saem daquele lugar que elas estão e elas começam a caminhar. As coisas deslancham. A sua vida vai, amados. Amém. Vamos orar. Já já a gente vai orar por todos. Amém? Eu orarei por você também, minha amada. Quando Jesus está no barco, as coisas vão acontecer. A prosperidade vai vir. Jesus não deixa faltar nada. Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela nos fala que não faltará o pão de cada dia. Não faltará o pão de cada dia. Daqui a pouco eu vou abrir um espacinho para vocês colocarem os pedidos. E aí vocês colocam seus pedidos de oração, amém? Dedinho na tela, peço a vocês que continuem curtindo a live, dedinho na tela, todos que podem, ajudam, amados, cada um dá aquilo que pode. Tem uns que nos ajudam aqui, ó, com presentinhos, tem outros que vão com o dedinho na tela nos ajudar, amém? Tem outros que vão compartilhar a live, então esteja nos ajudando, amém?
Amados, nós precisamos entender que Jesus precisa estar na nossa vida. Que a nossa vida foi planejada por Deus. E no planejamento do Senhor, Ele está na nossa vida. No planejamento dEle, no que Ele planejou para nós, Ele se coloca na nossa vida. Ele se colocou no nosso planejamento. Existe um planejamento, existe um plano, existe um propósito de Deus para a sua vida. E nesse propósito, o Senhor se incluiu. Ele se incluiu no propósito, mas você precisa querer, você precisa buscar, você precisa liberar o seu coração para Jesus entrar, você precisa desejar a presença do Espírito Santo na sua vida, você precisa desejar que Deus esteja junto com você. Então, Deus nos escolheu, a palavra nos diz isso. E eu tenho entendido, amados, Kessia, olá, seja bem-vinda. Eu tenho entendido que quando o Senhor nos escolhe, Ele permite o nosso nascimento. Quando o Senhor permite o nosso nascimento, é porque Ele já nos escolheu. Então, todos nós somos escolhidos do Senhor. Amém, Flávia? Todos nós somos escolhidos do Senhor, amados. Quando o Senhor nos escolheu, Ele permite que nós venhamos e nascemos. As minhas lives são 7 horas da manhã todos os dias, Francisco. 7 horas da manhã de segunda a sexta e sábado às 8. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe grandemente o seu dia, que o Senhor esteja com você. Jesus Cristo é maravilhoso, amados. Ele não permite que ninguém nasça se não for escolhido dele. Ou seja, todos nós que nascemos somos escolhidos pelo Senhor. E se você é escolhido, amados, você tem a oportunidade de se decidir por Jesus. Você tem a oportunidade de falar: Pai, eu quero ser sua filha. Eu quero ser seu filho. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero que Jesus esteja no meu barco. Eu quero que Jesus esteja no meu caminhar. Eu quero que Jesus esteja cuidando de todas as coisas. Eu quero que Jesus esteja sobre minha família, sobre o meu trabalho, guiando os meus passos, guiando as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas decisões. Eu quero que minha vida esteja nas mãos do Senhor. Você pode falar isso, amados. Jesus já te escolheu, Deus já te escolheu, agora você precisa escolher Deus. A paz, Senhor Ângelo, apóstolo, bom dia. Olha só, depois que Jesus manda eles jogarem a rede, que eles jogam e que a rede vem cheia, diz o seguinte: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Então, aqui a palavra do Senhor, eu entendo que até o momento que eles jogaram a rede, eles não sabiam que eram Jesus. Quando eles jogam a rede, Pedro olha e diz: é o Senhor. Aí sim, Simão Pedro pula na água, veste a capa, pula na água, e eles começam a puxar a rede cheia. Então, amados, Jesus, ele vai transformar nossa história. Jesus, ele está disposto a transformar a nossa história. Mas aqui, essa parábola nos ensina uma coisa muito importante. É necessário você fazer a sua parte. É necessário você jogar a rede. Porque se eles não tivessem jogado a rede, o cenário continuaria o mesmo.
A situação continuaria a mesma. Eles iriam para casa sem nada. Eles iriam para casa sem peixe nenhum. A provisão daquele dia era zero. Não tinham nada na rede, não tinham nada no barco. Então, se eles não tivessem jogado a rede, a situação deles permaneceria a mesma. Então, essa parábola ela nos ensina que é necessário você fazer a sua parte. A sua parte é pedir a Jesus que venha morar com você, pedir a Jesus que venha estar com você. A sua parte é aceitar Jesus na sua vida. A sua parte é se decidir por Jesus, porque aí depois que você faz a sua parte, Jesus vai fazer a parte dele. E aí é por isso que na Bíblia diz: venha como estás. Venha como estás. Venha do jeito que você tá. Porque a partir do momento que você for até Jesus, Jesus começa a fazer os milagres, começa a fazer a parte dele. E aí você começa a ser transformados. Nós sozinhos não temos forças, amados. Nós não temos força para nos transformar. Nós não temos força para mudar uma situação sozinhos. Nós não temos forças para deixar de ser cabeça dura sozinho. Nós não temos força para mudar a nossa personalidade sozinho. Não temos força para mudar, às vezes, nossos hábitos sozinhos. Só que a palavra está dizendo que se você fizer a sua parte, Jesus irá fazer a dele. E ele vai te fortalecer. Ele vai olhar para você e vai falar assim: olha, Soraya, você é fraca em relacionamento. Tô dando só um exemplo, tá, gente? Você é fraca nos seus relacionamentos. Eu vou te fortalecer nos seus relacionamentos. E a partir de então você vai ter atitudes diferentes que te levarão a resultados diferentes. Franciele, você é fraco com vícios. É um exemplo, tá, gente? Você é fraco com vícios. Se você chegar perto de uma mesa e tiver bebida, você não consegue se controlar. E isso traz prejuízo para a sua vida. Isso traz malefícios para a sua vida. E Jesus, ele vai te fortalecer e você vai ser capaz. Você vai ser capaz. Sai da live e volta para quem tá travando, amados. Que para mim não tá. Tá travando para todos? Travou? Voltou agora? Me fala aí se voltou. Deixa eu ver a internet que eu tô. Eu vou ficar pausada aqui, tá? Eu tô na minha melhor internet, amados. Voltou? Vê se voltou aí. Vê se voltou, se tá normal. Voltou ao normal. Vê se todos estão ouvindo. Tá ok? Então tá bom. Obrigada a todas. Eula, seja bem-vinda. Deus abençoe, linda. Aleluia, Jesus. Então o que eu estava falando para vocês é o seguinte, amados. Jesus, obrigada, Pai, pela tua palavra. Estava falando para vocês o seguinte: nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer aquilo que cabe a nós. É necessário, obrigada, Eula, Deus abençoe. É necessário nós fazermos a nossa parte. A nossa parte, Jesus não vai fazer, amados. Aquilo que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer. Jesus, ele não vai pegar a sua mão e vai falar assim: olha, sai de casa, vai buscar um emprego. Jesus, ele vai abrir a porta para você, mas te levar até lá, ele não vai fazer, porque isso você pode fazer. Isso ele te deu capacidade para fazer. E se ele te deu capacidade para fazer, é porque você pode, amados. Então levanta da sua casa, levanta do seu sofá, levanta da sua cama
Põe um currículo debaixo do braço e vai para a rua pedir emprego. Vai para a rua procurar, porque Jesus vai abrir porta. Se você tiver com seu coração voltado ao Senhor, o Senhor não vai te deixar passar necessidade. Não vai. Isso é bíblico, isso está na palavra. Isso está na oração que Jesus nos ensina. Jesus nos diz que não irá faltar o pão. Então, meu amado, se você está com problemas de saúde, vá ao médico. Peça ao Senhor que te cure. Peça ao Senhor que te ajude nessa recuperação. Mas vá ao médico. A sua parte você tem que fazer. A parte deles, eles fizeram. Eles jogaram mais uma vez a rede. E essa jogada de rede foi o que transformou a história deles. Foi que mudou todo o cenário. O cenário foi transformado através da atitude deles de obediência. Então obedeça ao Senhor. Jogue mais uma vez a sua rede. Sabrina, eu preciso me libertar de vícios. Eu preciso me libertar de doenças espirituais, sentimentais. Busque ao Senhor, faça a sua parte. Exatamente, Deus é fiel. Se você estiver fazendo a sua parte, Ele estará fazendo a dele. Em momento algum, eu vejo na palavra do Senhor pessoas que buscaram ao Senhor e não receberam do Senhor. Me veio à mente aqui agora a história de Ana. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E ela estava muito triste porque a outra esposa do seu marido, o nome do marido era Eucana, a outra esposa, Penina, ela ficava oprimindo Ana, ela ficava olhando Ana com cara feia porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Ana não tinha filhos. E Ana foi até Jesus. Ela chorou muito. Ela passou muita coisa ruim. Ela passou muita perseguição. A história de Ana me define. Pois é, olha, gente. Ela passou muita perseguição, ela foi perseguida, ela foi humilhada, ela foi olhada com cara feia, ela foi rejeitada. Mas ela, amados, ela foi a fonte. Ela não ficou se lamentando, reclamando com o marido dela. Ela não fez isso. Ela foi a Jesus, ela foi até Deus. Ela vai ao templo e ela pede ao Senhor. Ela pede ao Senhor, Senhor, me dê aquilo que eu preciso. Ela foi clara no pedido dela, amados. E ela disse ao Senhor, ela faz um pacto com o Senhor. Ela fala com Deus que se Deus desse um filho para ela, ela entregaria esse filho a ele. Então, amados, às vezes você está com uma área da sua vida que você não consegue entregar para Deus, que você não consegue soltar para Jesus, que você não consegue falar assim, Jesus, olha, toma essa área da minha vida, porque eu não consigo mais. Eu estou desanimada, eu estou sem força. Jesus, me ajuda, toma, eu te entrego, eu coloco em suas mãos essa área da minha vida. Eu não consigo mais. E foi isso que ela fez. Eu não consigo mais chorar, eu não consigo mais sofrer. Eu vou entregar para Deus e eu vou pedir a Ele. Amados, se nós tivermos fé, a palavra de Deus nos diz que quando nós temos fé, os nossos pedidos serão ouvidos pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, tenha fé. Entregue nas mãos do Senhor as suas petições. Entregue nas mãos do Senhor aquilo que o Senhor pode fazer por você, amado. O Senhor pode te dar prosperidade, o Senhor pode trocar o seu trabalho não está bom, o Senhor pode te dar uma nova porta, o Senhor pode te dar um filho, o Senhor pode te dar uma família, o Senhor pode te dar uma casa, o Senhor pode te dar a viagem dos seus sonhos, o Senhor pode fazer o impossível em nossas vidas. Amados, se nós colocássemos em prática o poder da oração, o poder da fé. A palavra de Deus nos diz que a fé move montanhas. A palavra de Deus nos diz que todos aqueles que virem até mim, me buscarem, me acharão. E olha, Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem aquilo que nós precisamos. Deus sempre tem aquilo
Deus sempre tem aquilo que é necessário para nós. Ele sabe o que é necessário. Ele conhece o nosso íntimo. Ele está conosco, Ele nos criou, Ele nos formou. O nosso caráter foi criado por Deus. Tudo que somos vem de Deus, amados. Tudo que temos vem de Deus, o Senhor permite. Em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra esteja falando aos nossos corações, Pai. Deus faz o impossível por nós. Tudo aquilo que é possível, você irá fazer. Tudo aquilo que estiver ao seu alcance, é necessário que você faça. Fiz uma campanha no monte, o tema é de Ana. Aleluias, glória a Deus. Então, amados, se levanta, se coloca na posição, se entrega para o Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. É assim que funciona, é assim que é. Se você entregar o seu caminho ao Senhor, se você confiar nele, as outras coisas Ele fará. O Senhor trará para você tudo aquilo que é necessário. Não irá te faltar nada, Sônia, Melo, não irá te faltar nada. Mas você precisa se decidir, você precisa entregar, você precisa confiar. Você precisa estar disposto a abrir mão do comando da sua vida. O comando da sua vida estando nas mãos do Senhor. As coisas vão ser como foi para eles. Vão ser como foi para Simão, para os discípulos. Eles tentaram sozinhos. Eles tentaram com a própria força. Eles tentaram da maneira deles. E olha o que aconteceu. Eles voltaram para a margem sem nada no barco. As redes vazias, somente um cansaço, um desânimo, uma impressão de impotência. Porque muitas das vezes nós estamos caminhando assim, amados.